Eu particularmente sou muito a favor do que ele mostrou, né, que é dos protocolos europeus, principalmente do francês, que investiga as mães mensalmente, né? Eu, quando estou acompanhando uma gestante, eu tenho a oportunidade de fazer isso, eu indico a investigação mensal, porque a gente viu que o tratamento, quanto mais precocemente introduzido, isso melhora muito o prognóstico desse feto e desse recém-nascido. Então, a gente efetivamente precisa investigar essas mães. Muitas vezes a gente recebe mãe com sorologia do primeiro trimestre, e é isso, ou às vezes a gente recebe aquela mãe com IgM e IgG positivo do segundo trimestre, e é isso. Então, assim, é muito complexo, né? A gente, infelizmente, precisa ainda muito melhorar a qualidade do nosso pré-natal. Aqui, então, o Dr. Jorge já falou um pouquinho também, né, que é sobre como é que a gente vai investigar esse feto, né, e a gente investiga, basicamente, aí, intraútero, fazendo o PCR no líquido amniótico. Eu também não tenho tempo para a gente discutir, mas a gente tem que lembrar que existem times para a gente fazer esse PCR, né? A gente também não é aconselhado que a gente faça no primeiro trimestre. O ideal da gente fazer a amniocentese é depois das 18 semanas. Em geral, também, a gente não costuma ver obstetra querer fazer a amniocentese depois das 24 semanas, pelo risco de trabalho prematuro. Então, realmente, existe toda uma questão, né? A gente sabe que PCRs que são feitos no terceiro trimestre têm uma chance grande dele vir um falso negativo. Então, realmente, gente, tóxico é uma coisa muito difícil de a gente interpretar. Mas, então, quando a gente está falando aqui da questão de PCR, da questão de tratar ou não tratar, que foi o que o Dr. Jorge já mostrou, a gente está falando de infecção aqui fetal. Então, quando a gente tem um recém-nascido, né, que ele é investigado e ele passou por uma investigação fetal, né? Ele tomou ou espiramicina ou esquema aí tradicional para tóxico, e ele foi considerado como não infectado, ele vai nascer, a gente vai fazer toda a avaliação, e esse recém-nascido, então, vai ser feito um screening dele depois do nascimento. Diferente daqueles recém-nascidos, onde a mãe teve uma infecção, aquilo foi documentada, né? Essa transmissão para o bebê, existe um PCR positivo no líquido amniótico, então essa mãe ela já vai ser tratada com o intuito de prevenir, né, essas sequelas e a infecção congênita. Esse bebê, então, ele já tem indicação direto, né, de seguir o tratamento por 1 ano após o nascimento. Então, aqui, em relação ao tratamento pós-natal, como eu disse, o objetivo é a gente tentar reduzir, né, as manifestações clínicas e possíveis sequelas a longo prazo. Então, eu acho que das infecções congênitas, para mim, tóxico é o diagnóstico mais desafiador, é onde a gente tem muito mais dificuldade, né, de interpretar os exames maternos. Então, eu acho que, sem dúvida, é um dos diagnósticos mais difíceis aí da gente conseguir fazer no recém-nascido. E quando a gente vai ver todos os guidelines, o que eles dizem para a gente? Que o padrão ouro para a exclusão da infecção congênita é o acompanhamento pós-natal até os 12 meses. Só que quando você está na maternidade, você tem que definir, eu vou tratar ou não vou tratar. Você não pode esperar 12 meses para você definir o que você vai fazer com aquele bebê. Então, assim, isso realmente é uma coisa que angustia os pais. Falar de um tratamento de 1 ano, e vocês têm que lembrar, né, que, assim, sulfa, pirimetamina e ácido folínico para um recém-nascido, vocês imaginem que isso gera um pouquinho de efeito colateral, então não é fácil tratar infecção congênita. Então, aqui acho que todo mundo já sabe, mas eu queria deixar só alguns recados aqui para a gente lembrar, é que a doença clínica no recém-nascido, ela só aparece de 10% a 30%. A gente sabe que essa doença, ela pode se manifestar classicamente com sintomas neurológicos, onde a gente vê coriorretinite, calcificação, hidrocefalia, meningite, convulsões, ou a gente tem um outro padrão de recém-nascidos que apresentam mais doença sistêmica, como icterícia, trombocitopenia, anemia, febre, hepatospleno. Nesse caso, gente, quando a gente tem um bebê assim, é fácil, né? Eu estou vendo manifestação clínica de tóxico, eu vou tratar, vou dar 1 ano de tratamento. Aqui eu acho que não tem dúvida para ninguém. Só que a gente tem que lembrar que a grande maioria dos recém-nascidos, e quando a gente fala a grande maioria, de 70% a 80% dessas crianças, elas nascem com doença leve ou subclínica. Então, esses bebês, em geral, são assintomáticos no nascimento. E se esses bebês não forem adequadamente identificados e tratados, eles vão evoluir, sem dúvida, com sequelas a longo prazo, principalmente as neurológicas, e como já foi mostrado aqui, a principal delas é a evolução para a coriorretinite, né, que, sem dúvida, é a manifestação tardia mais comum, né, que a gente vê nessas crianças que não receberam tratamento, e, sem dúvida, outras alterações de desenvolvimento, microcefalia, déficit intelectual, enfim. Então, nessa situação onde a gente tem um recém-nascido, às vezes que a gente não sabe como é que foi essa investigação neonatal, a gente tem uma sorologia ali na nossa frente, quem eu vou tratar?
Então, bebê sintomático, feto com PCR positivo no líquido amniótico, fácil, está decidido. Agora, crianças onde a gente tem dúvida ali, né, IgGs, que a gente tem que lembrar também, o Dr. Jorge falou ali, da infecção aguda na gestação, mas a gente tem mães que podem ter reinfecção por um outro tipo de tóxico, né, como a gente viu, e a gente tem também a reativação da tóxico na gravidez naquelas mães que podem, por algum motivo, se tornar aí imunodeprimidas. Então, o desafio é maior ainda, porque a cinética dos anticorpos nesse contexto é totalmente diferente. Então, como é que a gente vai decidir aqui quem eu posso acompanhar, quem eu posso tratar? E também, gente, assim como eu disse em relação à mãe, a gente tem diversos tratamentos e diversas, como eu vou dizer, guidelines que recomendam coisas diferentes. A gente tem os guidelines, né, e os tratamentos que recomendam que a gente seja mais invasivo no sentido de tratar todas as crianças e depois, ao longo do acompanhamento, se realmente não se efetivar uma infecção, eu suspendo o tratamento. E a gente tem também as linhas aí, onde a gente, teoricamente, poderia não iniciar o tratamento e acompanhar esperando, né, uma soroconversão ou um sinal de infecção ao longo do segmento desse bebê. Então, aqui em relação à avaliação do RN, a gente tem que fazer vários exames. Também acho que não vai dar tempo aqui de discutir todos, né, aqui, enfim, senão vou me adiantar muito. Mas eu só queria lembrar que, diferente do que a gente vê em CMV congênito, o PCR para o recém-nascido, a sensibilidade não é boa. Eu vou dizer que eu já vi várias crianças com tóxico, assim, graves, com comprometimento neurológico, com PCR no sangue negativo, tá? Então, assim, às vezes a gente fica um pouco assim. E aqui só para vocês verem em relação à sensibilidade do PCR no sangue para tóxico, na urina e no líquor, tá? Então, é engraçado, né? Porque a gente fica muito com PCR para CMV na urina, mas a gente tem a possibilidade também de colher PCR de tóxico na urina, e se a gente for ver, a sensibilidade é até maior que no sangue, e também no sistema nervoso central, né? Mas só para dizer que muitas vezes a gente se apoia, às vezes, num diagnóstico, o PCR é negativo, essa criança não deve ter nada. Lembrar que a sensibilidade, ela não é boa, tá? Quando a gente avalia aqui o PCR em recém-nascido. Então, aqui, como é que a gente vai fazer, né? Para aquele bebê, eu acho que tem essas primeiras situações, como eu disse, elas são bem fáceis aí da gente indicar ou não o tratamento, que são aqueles recém-nascidos, né, com IgM negativo, mas que tenham qualquer alteração clínica. Então, fica fácil, eu vou indicar o tratamento. RN também, com IgM positivo, PCR positivo no líquido amniótico, ou diagnóstico, né, por PCR positivo no sangue, urina ou líquor, também é fácil. Eu tenho diagnóstico ali, eu vou tratar esse bebê. E aqui, então, começam os casos onde eu disse que complica um pouco a vida nossa, né, que trabalha aí com pediatria, que é definir quando é que eu vou tratar. Então, o que a gente precisa avaliar nesses bebês que não têm sintoma, ou a mãe não fez líquido amniótico, ou a mãe não tem sorologia direito no pré-natal. Então, aqui eu trouxe, a gente pode discutir depois, né, mas eu trouxe a conduta que seria uma conduta um pouco mais conservadora, que seria de não iniciar o tratamento. Então, em que bebê eu poderia fazer isso? Então, seriam os recém-nascidos que nascem com IgM negativo. Só lembrando também, gente, que sorologia para avaliação de recém-nascido, ela não é boa, tá? Lembrando que a sensibilidade de IgM, isso não só para tóxico, mas para CMV e para outras infecções, ela tem uma alta chance de falso negativo. Ou, às vezes, dependendo da época que esse bebê foi infectado, ela não deu tempo ainda de positivar, ou, dependendo se a mãe recebeu o tratamento, ela também pode vir negativa. Então, só para lembrar que a gente não deve se apoiar num IgM negativo para a gente excluir um diagnóstico de tóxico congênita. Então, a gente tem que avaliar o exame físico e neurológico dessa criança. E se esse bebê tiver uma investigação normal, baseado, obviamente, nos critérios maternos, uma mãe que fez PCR, tem um PCR negativo, enfim, a gente poderia não iniciar o tratamento para esse bebê, a gente poderia manter sem tratamento, né, e fazer o acompanhamento mensal por 12 meses. Só que aqui, gente, tem que ser um acompanhamento efetivamente bem rigoroso, esse bebê tem que voltar mensalmente, tá? E a gente vai acompanhar os títulos de anticorpos, e aqui é muito importante, né, que seja um título quantitativo, não adianta aqueles exames maior que 500, maior que 600, porque aqui a gente vai precisar comparar, né, as sorologias para a gente observar a queda da titulação de IgG, então a gente precisa que seja feito no mesmo laboratório, tá, e que sejam testes efetivamente quantitativos. Então, essa sorologia, né, os níveis de IgG, lembrar que a mãe passa IgG para o bebê, né, quando é intraútero, isso acontece no final do 3º trimestre, e lembrar que esses níveis
de IgG materno, eles tendem a cair até o primeiro ano de vida da criança. Então, naqueles bebês onde o IgG aumenta ou o IgG não cai, aquilo provavelmente é produção do recém-nascido, né? Então, esse é um método que a gente usa para fazer o diagnóstico. Então, o que a literatura mostra, os trabalhos têm mostrado, é que, em geral, o IgG ele cai 50% a cada mês, se isso for IgG materno que foi passado transplacentariamente. Então, eu preciso acompanhar esse bebê, fazer o segmento mensal desse IgG, tá, para ver se esse IgG está caindo e se ele vai negativar até os 12, 18 meses. Eu preciso acompanhar, fazer exame físico neurológico, né, o exame físico neurológico, e eu preciso, obviamente, manter uma avaliação oftalmológica, porque, como a gente viu, né, a presença da corioretinite ela pode aparecer. Quando eu vou iniciar o tratamento? Se eu estou acompanhando esse bebê no ambulatório e eu não fiz tratamento, qualquer positivação de IgM, né? O IgA a gente não tem aqui, não usa muito. IgG, ele permanece estável ou ele não cai, eu vou iniciar tratamento para essa criança. Se tiver qualquer alteração em exame físico e neurológico, ou então, se ao longo da minha avaliação oftalmológica esse bebê tiver qualquer sinal de retinocoroidite ou outra alteração. Lembrar que isso aqui é uma conduta conservadora, né? E se a gente optar por essa conduta, obviamente a gente perde um timing de tratamento, né, nessa criança. Então, a gente pode, dependendo da situação, né, principalmente da situação da sorologia da mãe, do quadro da mãe, a gente pode fazer o contrário, como alguns trabalhos indicam. A gente começa o tratamento para essa criança, faz o contrário, segue esse bebê, e aí são critérios um pouquinho diferentes, a gente vai seguir essa criança até a gente efetivamente conseguir concluir que essa criança não está infectada, e aí eu suspendo o tratamento mais precocemente. Então, aqui, o tratamento da tox congênita, né, lembrar que é um tratamento longo, é um tratamento que tem duração de 1 ano. Ele também é feito, assim como o materno, com pirimetamina, né. Eu só trouxe as diluições aqui para vocês verem, a gente tem que mandar fazer solução, né, porque a gente só tem comprimido, né, a gente não tem medicações EV. Então, aqui está tudo direitinho, não vou ficar me retendo aqui em falar. Então, a gente sempre usa o ácido folínico. O objetivo de usar o ácido folínico, ele é, obviamente, tentar ajudar aí, né, e impedir os efeitos tóxicos da pirimetamina e também da sulfadiazina. Então, há também aqui, né, a dose de sulfadiazina que a gente usa aí na pediatria. E a prednisona, como já foi apresentado aqui, a gente usa no recém-nascido, caso ele tenha uma retinocoroidite ativa, num local de retina com risco de dano visual, ou então naqueles bebês, né, que foram triados através dos exames e tem uma proteína licórica maior que 1 grama. Tá? Então, essa é a indicação da gente fazer corticoide nesses bebês. E aqui, gente, eu deixo também para discussão, porque eu acho que a aula devia ser focada nisso, né? Que, assim, a dificuldade da gente tratar o recém-nascido com esquema de toxo, intolerância, efeito colateral. Lembrar que a gente tem crianças alérgicas à sulfa e a gente tem um enorme desafio. Lembrar que, recentemente, não sei se todo mundo deve ter passado por isso, faltou medicação. A gente passou uma época que não tinha sulfa, depois não tinha espiramicina. Então, assim, lembrar que, esporadicamente, a gente também tem esses desafios, tá? Bebês também que têm deficiência de G6PD, eles não podem tomar sulfa, então tem uma série de coisas. Então, aqui os esquemas que a gente acaba usando é sempre a pirimetamina associada a um outro antibiótico, que pode ser a clinda ou a azitromicina. Obviamente que a gente não tem estudos muito, né? A gente tem relatos de casos, a gente tem alguns poucos trabalhos, mas a gente não tem trabalhos aqui para dizer que isso efetivamente, né, tem um respaldo. E o Bactrim também que a gente usa. E só uma outra coisa que eu queria comentar, né, o quão desafiador é, os pediatras vão entender bem o que eu estou dizendo. A gente teve recentemente no hospital uma mãe que chegou com uma tox congênita que não havia sido diagnosticada na gestação. Ela entrou em trabalho de parto e esse bebê nasceu com 32 semanas de idade gestacional. Então, ele era um mega prematuro, esse bebê acho que tinha em torno de 1.700 gramas, obviamente uma criança que estava com NPP, a criança nasceu com sequela gravíssima, gravíssima, todos os tipos de acometimento que vocês imaginarem, e quem disse que a gente conseguia dar oral, sulfa, pirimetamina e ácido folínico? Impossível, impossível. Então, a gente precisa usar esquemas alternativos, endovenosos, que a gente não tem estudo sobre isso, né, que dose que você usa, quanto tempo você faz, que associação você usa. Então, em geral, para esse bebê, por exemplo, a gente acabou fazendo clinda e Bactrim, né, assim, por achados que a gente tinha, porque realmente essa criança evoluiu com uma, né, assim, bem grave, saiu, enfim, foi um caso bem complexo, mas só para mostrar que a gente acaba tendo esse tipo de desafio.
Gente, tratamento de sífilis, assim, eu disse, seria impossível a gente conseguir debater tudo aqui, mas eu vou passar bem rapidinho, né? Só alguns, vou dar alguns highlights aqui e a gente deixa para discussão. Então, só lembrar que a sífilis, ela pode ser transmitida para o bebê em qualquer fase da gestação, né? A resposta imune, ela não é duradoura, então é possível a gente ver reinfecção, principalmente naquelas onde a gente não tem parceiro tratado, né? Então, a gestante volta a ter relações sexuais, ela volta a se reinfectar. Então, a gente tem diversos problemas da sífilis na gravidez, como aborto, hidropsia, polidrâmine, um TPP, né, e até levando aí a infecção congênita, que realmente também é uma coisa que é muito triste a gente ver, né, porque é uma coisa totalmente prevenível, né. Eu acho que a sífilis é uma coisa, teoricamente, que seria uma das mais fáceis, aí, na minha opinião, da gente conseguir fazer um diagnóstico, né, fazer um segmento, mas, infelizmente, isso não é assim. Então, a gente tem a transmissão aí via transplacentária, ou então, aquele bebê que nasce pode adquirir sífilis através do contato com lesões sifilíticas ativas no canal de parto da mãe. Só para comentar, não tem nenhum problema a mãe com sífilis amamentar o bebê, a não ser que ela tenha algum tipo de lesão, né, no mamilo ou na mama. Obviamente, se o bebê colocar, né, a boquinha ali para mamar, ele pode se contaminar. Então, aqui só para lembrar também, né, que a grande maioria dos bebês que nascem com sífilis, eles são assintomáticos, né, é muito difícil a gente ver, e quando a gente vê em torno aí de 20% de crianças que efetivamente nascem com a síndrome aí de sífilis congênita, o que também é muito triste. Então, hépato, esplenomegalia, icterícia, a criança tem, né, aquela rinite sifilítica, lesões cutâneas, então, mas também não é uma coisa comum. Então, aqui a gente precisa, né, quando esse bebê nasce, fazer uma avaliação criteriosa no momento do parto, né, e, obviamente, aqui, de novo, a gente tem total interesse de como foi o tratamento materno, e é isso que importa, né? A gente vai ter que olhar se esse tratamento ele foi adequado ou se ele foi inadequado. Então, a gente precisa, obviamente, aqui, a gente vai precisar, isso tem bem especificado, a gente pode discutir depois, mas a gente tem toda a definição sobre o que foi um tratamento adequado na gestação e o que foi um tratamento inadequado. E é baseado nisso que a gente vai definir como é que a gente vai investigar e tratar o nosso recém-nascido. Então, aqui, o importante, né, é que o bebê e a mãe, eles precisam ter na maternidade, né, um VDRL pareado, para que a gente consiga fazer, então, uma comparação de titulação entre o VDRL materno e o VDRL desse bebê. E aí, sim, a gente vai definir se existe a possibilidade dele estar infectado ou se ele é só um bebê exposto a sífilis intraútero. Então, aqui só para a gente conversar também, né, quais são os bebês que precisam receber tratamento de sífilis congênita. Então, todos aqueles com sífilis congênita sintomática, e eu sempre falo que no sintomático é fácil, né? O RN assintomático, filho de mãe inadequadamente tratada com VDRL reagente. RN assintomático, filho de mãe inadequadamente tratada com exames alterados, e o que a gente faz de investigação na maternidade é o hemograma, o líquor e o raio-x de ossos longos, e um bebê que a gente só está investigando se ele é um bebê que foi exposto a sífilis. Obviamente que no bebê que tem sífilis congênita, a gente faz uma série de outros exames, como fundo de olho, traço bem, aí a gente amplia bem essa investigação, e também a RN filho de mãe adequadamente tratada. Porém, o VDRL é positivo, os exames são alterados ou o VDRL é maior que 2 titulações materna. Então, também aqui está o tratamento do bebê, né, as doses direitinho, só lembrar que a gente só pode usar a procaína quando a gente tiver um líquor e tiver certeza que esse bebê não tem neurosífilis, né, por conta da penetração da procaína do sistema nervoso central. E o tratamento do bebê com sífilis congênita, ele é por 10 dias, independente desse bebê ter ou não uma neurosífilis. Isso é uma coisa que faz muita dúvida, né? Em geral, o pessoal quer prolongar, fazer 14, 21, mas só lembrando que não é o tratamento da sífilis. Acho que é para eu parar de falar, né, gente? Já vou falar. O tratamento ele é por 10 dias. Gente, assim, não daria tempo da gente discutir tudo, né? Enfim, a gente tem possibilidade de fazer a penicilina benzatina em alguns bebês, né, que são os filhos de mãe adequadamente tratada com exames normais, naqueles bebês que têm somente uma diluição maior que o materno, ou filho de mãe inadequadamente tratada com exames normais e VDRL não reagente. Só lembrar que, da mesma forma que eu falei da toxo, a sífilis é obrigatório a gente seguir essas crianças, porque tem muito bebê também, né, que por mais que a gente, né, faça investigação na maternidade, às vezes a gente, né, acaba optando por não tratar, e essa criança também pode desenvolver sífilis aí ao longo
da sua infância. Eu sei que aqui ficou pequeno, mas eu só queria deixar 2 recados assim para vocês, né? Acabou de sair o PCDT novo, né? A gente tem um PCDT que foi publicado agora em junho, acabou de sair, acho que foi no dia 15 de junho. Então, ele basicamente, acho que todo mundo já deve conhecer, é basicamente a mesma investigação do recém-nascido em relação ao PCDT antigo, tá? Só lembrar que para quem mora aqui em São Paulo, a gente tem toda a investigação também da Secretaria Municipal de Saúde e a gente precisa segui-la, né, para a gente poder notificar os casos, porque senão o pessoal da SUVES liga e puxa a nossa orelha. Então, ela é um pouquinho diferente a triagem do recém-nascido em relação à triagem do Ministério da Saúde. A gente pode discutir depois, tá? Aqui só uma coisa que mudou no PCDT, né, no PCDT antigo, a gente teoricamente diziam que crianças nascidas de mães com cicatriz sorológica, elas não precisavam ser investigadas, mas agora nesse PCDT vem que as crianças nascidas de mãe com cicatriz sorológica antes da gestação, elas devem sim fazer o VDRL na maternidade e aí na ausência de sinais e sintomas, elas não precisam de avaliação ou tratamento. E aqui também, né, a gente precisa acompanhar esses bebês e é esperado que o VDRL das crianças declinem aos 3 meses de idade, chegando a ser não reagente aos 6 meses, no caso em que a criança não tiver sido infectada. Tá, então, é fundamental o segmento desses bebês, tanto de tóxicos quanto de sífilis. Eu sei que foi meio atropelado, porque, gente, é impossível falar de 2 coisas tão complexas assim num tempo tão curto, e eu fico disponível para a gente poder discutir. Obrigada.